Bom, algumas pessoas perguntam pra gente se, após o diagnóstico, receber o diagnóstico de câncer, se todo mundo morre. Isso é um mito, né, muito antigo. A gente traz um conceito do passado onde as pessoas tinham muita vergonha de falar que tinham câncer. E com isso elas escondiam o diagnóstico de câncer. E aquelas pessoas que ficavam curadas do câncer, elas escondiam de todos os parentes, de todos os amigos, etc. Aquelas pessoas que, infelizmente, a doença progredia e os pacientes vinham até mesmo a falecer da doença, aqueles a gente acabava conhecendo. Então, para essa população, para a nossa população, a gente achava que todo mundo que tinha câncer morria, porque era só essas pessoas que a gente conhecia. Mas não, isso não existe, tá? A cura já existe há muito tempo. Há muito tempo a gente cura os casos de câncer no início. Hoje a gente cura muito mais. Se a gente diagnosticar no início a doença, a gente cura mais de 95% de todos os casos. E se você pegar todos os casos de câncer, independente de estar no início ou avançado, a gente cura cerca de metade, de 50% a 60% de todos os casos de câncer. Então, esse conceito de dizer que você tem um diagnóstico de câncer, vai morrer, é completamente errado. Então, quanto mais rápido ele procurar o especialista, maior as chances que ele vai ter de se curar do câncer. Depois que você recebe o diagnóstico de câncer, o próximo passo é procurar o especialista. Quanto mais rápido você procurar o especialista, mais fácil vai ser tratar, com uma maior probabilidade de cura você vai ter e com menos efeitos colaterais no tratamento. Então, na população como um todo, ainda a gente vê estas atitudes, né, de esconder, de imaginar que tem câncer, esconder e não procurar o especialista. Depois que você recebe o diagnóstico, sem exceção, você tem que procurar o especialista, seja ele um oncologista clínico, seja ele um cirurgião oncológico, tá? Porque ele sim vai saber orientar você e aumentar consideravelmente a possibilidade de cura desses pacientes. O tratamento, certo? Ele segue uma linha que vai desde o diagnóstico até o acompanhamento após o término de todo o tratamento. Depois que você é diagnosticado, você tem que fazer uma série de exames para tentar identificar o quanto essa doença está cometendo no seu organismo. Se ela está localizada, se ela está cometendo outros órgãos. Por quê? O tratamento vai variar de acordo com este dado. Se a doença estiver localizada, é um tipo de tratamento, se a doença estiver disseminada, é outro tipo de tratamento. Mas o importante, todo tipo de câncer tem tratamento, certo? Seja ele localizado ou de uma doença mais sistêmica. Após o tratamento, é importante os pacientes colocarem na sua mente que não acaba ali o acompanhamento com o oncologista. Porque existe ainda uma possibilidade de, após o término do tratamento, esta doença voltar. Quanto mais se passa o tempo, menor a possibilidade dessa doença voltar. Mas só quem consegue diagnosticar isso é o especialista. E o paciente permanecendo nesse acompanhamento após o término do tratamento, maior a probabilidade do especialista conseguir diagnosticar alguma recidiva quando a doença volta no início. E como a gente falou já no início, quanto mais precoce a gente diagnosticar qualquer doença ou a recidiva, maior a chance esse paciente vai ter de ser curado novamente. Muitas pessoas perguntam, quando chegam com o diagnóstico de câncer, o que pode ter causado aquele câncer, né? Será que foi alguma coisa que eu fiz durante a vida? Será que foi alguma coisa que eu comi durante a vida? Será que foi alguma atitude minha? Alguma exposição que eu tive? Bom, existem algumas coisas que são claras que podem causar o câncer, certo? Entre elas, a exposição solar, a gente sabe claramente que causa câncer. O tabagismo, a gente sabe que causa câncer. Alimentos, alguns tipos de alimentos, como alimentos mais gordurosos, alimentos com alta carga calórica, isso a gente sabe que causa câncer. Mais recentemente, a gente tem descoberto cada vez mais que o sedentarismo aumenta a possibilidade do paciente ter câncer, então a atividade física acaba melhorando.
Porém, a gente também tem alguns mitos, né? Como, por exemplo, o trauma. Digamos, o paciente que diz, quando eu era mais jovem, eu bati o meu seio e por isso que hoje eu estou tendo câncer de mama, por causa daquele trauma que eu tive no seio. Na verdade, isso é uma mera coincidência. A gente acaba lembrando mais de um trauma que a gente teve no local onde a gente está doente. Mas se a gente parar para pensar, se você olhar para trás a sua vida inteira, você teve trauma em todas as partes do corpo. Você teve trauma no pé, você teve trauma na mão, você teve trauma na barriga, nos seios. E desenvolveu um tumor no seio, aí ele vai lembrar apenas do trauma que teve no seio. Mas o trauma até hoje não tem relação nenhuma com a causa de câncer. A exposição solar hoje a gente sabe que claramente ela causa o câncer de pele. Tá? E o que aconteceu nos últimos anos? Descobriu-se o protetor solar. A gente já sabia que a exposição solar podia causar câncer. Então, o protetor solar acabaria evitando esses casos de câncer. Com o advento do protetor solar, cada vez mais surgiram mais casos de câncer de pele. Ou seja, quanto mais se utilizar o protetor solar, mais casos nós tivemos. E por que isso aconteceu? Na verdade, nós temos duas causas para isso ter acontecido. Primeiro, é uma falsa sensação de proteção que o protetor solar dá às pessoas. A gente sabe que a cada 2 horas você tem que repassar o protetor solar. Muitas vezes as pessoas passam uma vez só no dia e ficam o dia inteiro expostos no sol. Então isso é péssimo, isso acaba levando também a casos de câncer de pele. O segundo fator para que tenha ocorrido o aumento dos casos de câncer de pele com o protetor solar é que antigamente a gente achava que apenas a radiação ultravioleta B causava o câncer de pele, que é aquela que tem o maior pico entre as 10 horas da manhã e as 2 horas da tarde. Hoje a gente sabe que a radiação ultravioleta A também causa câncer de pele. Então, quando a gente utilizar um protetor solar, a gente tem que ver se ele também protege contra a radiação ultravioleta A. Lembrando que a radiação ultravioleta A ela é contínua durante o dia inteiro e é aquela radiação que a gente utiliza nas câmaras de bronzeamento artificial, que comprovadamente aumenta o risco de câncer de pele, entre eles melanoma.